dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ângela. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Healthcare Alliance, que visa colaborar com o mercado da saúde, promovendo encontros de valor e geração de conhecimento para as diversas áreas das instituições. Meu nome é Ângela Lopes, sou gerente de canais e parcerias, e no encontro de hoje nós vamos falar a respeito do controle preventivo em tempos de pandemia. Para participar do nosso evento de hoje, nós temos a Nexo CS, um parceiro da Healthcare Alliance, e a Nexo atua no mercado há 25 anos, mercado nacional e internacional, desenvolvendo inovações e soluções especializadas em software para a segurança e saúde do trabalho, e com sistemas integrados para a gestão de SESMIT hospitalar e empresarial, né? Representando a Nexo, hoje nós temos o Ricardo Donner, que é diretor, presidente, sócio fundador. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada por você estar conosco. Temos também a Fernanda, que é gerente de parcerias e marketing da Nexo, e o Cleiton Pereira, que é consultor especialista da Nexo também. Sejam muito bem-vindos e com a palavra, Ricardo, por favor. Obrigado. Tá me ouvindo? Está vendo a minha tela aí, né? Sim, sim. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado pelo convite. O assunto hoje é controle preventivo em tempos de pandemia. Realmente nós estamos vivendo uma pandemia e gostaríamos de comentar e falar sobre controle preventivo, aspectos práticos desse controle preventivo, tá? Vamos lá. Qual é o cenário? Basicamente, então, só lembrando, hoje, dia 28 de abril, é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Teve um acidente numa mina, morreram mais de 70 e poucas pessoas, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, decidiu criar, a partir disso, um dia para, digamos, lembrar desse acontecimento. Vamos falar do cenário atual, da apresentação institucional da Nexo, vamos comentar um pouco sobre o controle preventivo de saúde e vacinação, Nexo Prevenção de Riscos, e vai ter uma apresentação de software. Bom, eu não sou especialista na língua portuguesa, mas vocês devem ver pelo sotaque, né? Mas achei interessante definirmos a etimologia da palavra prevenção. Então, achei muito interessante essa definição, especialmente a palavra antecipar. O momento hoje em dia, em relação à saúde e segurança do trabalho dos hospitais, empresas em geral, é antecipar os riscos, prevenir, não é, ou seja, de alguma maneira, evitar que alguma coisa que não é desejável aconteça. Então, acho interessante colocar essa definição, porque tem tudo a ver com uma mudança de paradigma. E, por outro lado, a palavra controle. Controle, basicamente, é um substantivo, claro, mas achei interessante, está aqui em vermelho, é ter o poder sobre o que está acontecendo. E como que nós podemos ter o poder sobre o que acontece? Esse poder ele é consequência de ter dados que se transformam em informações. E como que obtemos dados? Dados são obtidos a partir de processos implementados, na maior parte das vezes, utilizando algumas perguntas, desafios, vamos chamar como vocês acharem mais interessante, mas vamos guardar essas 5 perguntas para ao longo desse evento poder cada um responder e a própria apresentação responder esses pontos. Primeiro, como preparar o retorno ao trabalho após o isolamento social? Isolamento também não é uma boa palavra, mas, enfim, as pessoas, em algum momento, essa pandemia acaba e nós temos que ter um outro paradigma com outra forma de trabalho. Como manter uma rotina de prevenção eficaz? Tem que ser mantida ao longo do tempo. Não é, a prevenção não é tipo para fazer na próxima semana e não fazer mais. A prevenção é prevenção o tempo todo. Como monitorar a execução de procedimentos definidos, indicados pelas áreas de saúde e segurança do trabalho? Atenção à palavra monitorar. Então, procedimentos, a maior parte deles seguem leis,
e precisam ser seguidos para evitar riscos. Quais são os resultados sobre a prevenção? Todo mundo sabe, é mais barato prevenir do que ter que consertar depois. E tem, quando você lida com vidas, tem muitas vezes que não dá para consertar, infelizmente. Como garantir o cumprimento das regulamentações da área de saúde e segurança dentro do contexto atual? E aqui tem um negócio bem interessante que eu gostaria de citar. Tem uma série de legislações que foram mudadas, mas, por incrível que pareça, foram mudadas antes da pandemia. Digamos, uma delas fala de portaria de digitalização de documentos. Foi estendido o prazo para abril, mas ela foi gerada pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Economia, foi gerada antes da pandemia. E achei muito interessante citar esse fato. E, por outro lado, tem a questão de PGR-CRO, que é uma sigla difícil, mas PGR, Programa de Gestão de Riscos, que também foi definido antes da pandemia. E, por incrível que pareça, ele aponta a uma mudança de paradigma, tornando o trabalho do SESM, das empresas, muito mais voltado para a gestão que para papel. Tá? Então, falando de papel, aqui tem algumas reflexões que eu gostaria de colocar com vocês. Eu sei que o público é um público heterogêneo, tem pessoas na área de segurança, mas tem várias pessoas, muitas pessoas da área administrativa, na área de gestão, participando desse evento. Então, primeira reflexão, a pandemia redefiniu o papel do SESM nas empresas e hospitais. O que significa redefinir? Significa que, antigamente, antes da pandemia, o papel era reconhecido nas organizações como apenas de gerar documentos para atender legislação ou atender fiscalização. Vamos colocar um durante, um gerúndio, que é apoio à administração das empresas ou hospitais visando medidas preventivas, ou seja, começaram a ser solicitados as equipes do SESM para comprar novos EPIs, para ter um distanciamento social, treinar as pessoas, apoiar as pessoas que estão afastadas por doenças, etc. Isso durante. E a pergunta é, e após a pandemia? Porque todo mundo deve entender que essa pandemia não vai durar para sempre, com vacina, tem vários meses pela frente, todo mundo sabe, mas efetivamente haverá uma mudança depois da pandemia. Então, aqui tem basicamente um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Teremos SESM de Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, de hospitais ou de empresas, imbuídos de atividades prevencionistas. O prevencionismo vai ser fundamental, e onde as diretorias das empresas e dos hospitais terão uma melhor compreensão do papel do SESM. Há uma mudança de cultura a partir da pandemia. E os gestores do SESM, eles terão que acompanhar os processos de maneira sistêmica e focando em processos preventivos e não apenas nos seus resultados. O que estou me adiantando, o que nós estamos nos adiantando e falando aqui? Que não será mais no futuro, depois da pandemia, suficiente dizer quantos acidentes teve ou qual é o índice de afastamento, de absenteísmo da empresa. A cobrança vai ser focar em processos preventivos que, de alguma maneira, eliminem esse tipo de riscos para as organizações. Então, aqui tem uma frase em vermelho: a segurança é resultado de um processo bem gerenciado, portanto, devemos procurar medir o processo e não o resultado. Ou seja, uma mudança muito importante, as organizações precisarão revisar os processos dentro das empresas, organizações, hospitais, e não apenas o resultado. Bom, aqui é só para lembrar, tem novos paradigmas, nós estamos enfrentando hoje uma situação de muito trabalho para o SESM das organizações, que foram muito desafiados, estão sendo muito desafiados, e é importante colocar isso. E um segundo ponto aqui, que eu acho importante filosoficamente chamar a atenção, é o seguinte: segurança versus segurança. O que eu quero dizer com isso? A ênfase, hoje em dia, muitas vezes, em relação ao SESM, quando alguma coisa vai mal. Teve um acidente, chama o pessoal do SESM, o que houve, não foi treinado, não tem EPI, aí todo mundo corre para enfrentar um problema de um acidente na organização, na empresa, hospital. Meu ponto aqui é o seguinte: haverá, já está acontecendo isso, após a pandemia, uma ênfase nas coisas que vão bem, ou seja, medir
fundamentalmente o que está acontecendo de processos que estão indo bem, e o software é fundamental para este objetivo. Ou seja, o objetivo dos esforços da segurança do trabalho seja garantir que as coisas vão bem, em vez de apenas evitar que elas vão mal. Então, o argumento aqui é o seguinte: quanto mais eu meço as coisas que vão bem, melhor o risco de ter coisas que vão mal. Aqui entra e começa uma apresentação institucional da Nexo. A Nexo é uma empresa que nós estamos há 25 anos no mercado. A nossa especialização é software para EHS, sendo EHS Environment, Health and Safety, saúde, segurança e meio ambiente, e temos sistemas integrados para a gestão de SESM na área empresarial. Todas as soluções nossas têm aplicações práticas que o mercado procura para fazer a gestão, e temos uma parceria com a Healthcare Alliance, que o intuito dela é poder ter uma atitude preventiva junto à base de clientes da Healthcare Alliance, com software integrado para poder, de alguma maneira, apoiar esse movimento novo que está começando a partir da pandemia. Estamos citando 6 problemas principais que, de alguma maneira, a Fernanda vai detalhar depois, junto com o Cleiton, em relação à apresentação, mas é fato, alto nível de internações em hospitais devido à Covid, tá? E, obviamente, que o hospital precisa ter o máximo número de funcionários. Os funcionários lidando, além dos riscos de contágio de outros vírus, com o risco de contágio de vírus do Covid. Aumento de absenteísmo, isso é fato, todo mundo sabe, né? O absenteísmo dos funcionários em todas as empresas em geral, hospitais e serviços de saúde, aumentou substancialmente. Mesmo na nossa empresa de serviços, na Nexo, nós tivemos um absenteísmo muito alto em função de afastamento por Covid. Aumento de custos com medidas preventivas, acidentes, só relembrando, o setor hospitalar, o KNAI hospitalar, é a área onde há maior índice de acidentes por afastamentos, por problemas de saúde e por acidentes. E, por último, onde pega no bolso, o aumento do FAP e o SAT, que não sabe o seguro de acidente do trabalho, cobrado pelo INSS, será consequência desse aumento de acidentes. Agora, por que um hospital ou um serviço de saúde, uma empresa, precisa de um software de saúde e segurança? No nosso caso, nosso software é um software especializado, não trabalhamos com folha, não trabalhamos com área financeira. Então, basicamente, por que precisa efetivamente isso? Porque o software especializado se propõe a atender a maior parte das demandas e requisitos dos segmentos hospitalares ou de empresas. Porque, na maior parte dos casos, os segmentos fazem seus controles atualmente em Excel ou Word. Na etapa pós-pandemia, isso não será mais possível, fazer todos os controles manuais. Porque a pandemia deixou descoberto a necessidade de gestão informatizada, porque a prevenção, como falei no início, é a palavra de ordem devido à pandemia, e finalmente, porque o mais importante é o cuidado da vida e segurança do trabalho dos funcionários que cuidam pela sua vez dos pacientes. Aqui tem a nossa apresentação rápida dos nossos produtos. Estamos falando aqui Nexo EHS, software que tem 45 módulos em total para fazer a gestão de segmento hospitalar, Nexo Prevenção de Riscos e o Nexo CPS-IV, que nós lançamos durante a pandemia, que se propõe a fazer controle preventivo de saúde e de vacinação. No Nexo EHS, que vai ser mostrado rapidamente posteriormente, temos funcionalidades para medicina do trabalho, segurança, higiene social, previdenciária, mensageria, ergonomia, parte ambiental e todos os indicadores e dashboard de gestão. Nexo CPS-IV viabiliza o retorno das atividades do trabalho, identifica através de uma app que roda em celular o estado de saúde e a situação vacinal, diminui os riscos de disseminação de doenças, realiza controle de plano vacinal e gerencia a prevenção de saúde de forma integrada com controle ocupacional. No Nexo Prevenção de Riscos, nós temos basicamente módulos voltados para inspeções, controle de ocorrências, segurança comportamental, IPS, não conformidades, plano de ação, IPI, EPC, treinamentos e APR. Aqui o foco é prevenção, não apenas cumprir legislação. E eu cedo a palavra para a Fernanda, tá? A Fernanda vai estar comentando sobre... Muito obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá?
Tá ótimo. Fernanda, agora é contigo. Obrigada. Ok, eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo minha tela? Sim, dá para ver sim. Tranquilo. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou responsável pela área de parcerias e marketing aqui da Nexo. Como já mencionado pelo Ricardo, né, dentro do nosso portfólio, né, de produtos, né, considerando até a nossa solução mais completa, né, que é o Nexo IHS, nesse evento a gente gostaria de reforçar, né, até como não exaltar, na verdade, duas soluções, né, dentro desse portfólio que tem um foco preventivo, né? Então, aproveitando aqui todo o contexto, né, toda a atenção que a gente está dando para esse tema, então a gente, né, nós vamos apresentar aqui para vocês essas duas soluções e que possuem, né, funcionalidades para atendimento a toda essa demanda que o Ricardo comentou. Então, o primeiro deles é o controle preventivo de saúde e vacinação. Qual que é o objetivo, né? O que a gente identificou? Algumas dores, né? Quais são os problemas que as empresas estão enfrentando, né? Como identificar, né, as pessoas que receberam vacina ou se recusaram a vacinar? Não é só uma questão da vacina atual, né? Tem pessoas que não querem se vacinar. Então, a gente tem tem todas as possibilidades aqui. Então, como que as empresas vão fazer esse gerenciamento? Para aqueles que vacinaram, como que as empresas vão ter o controle e poder acompanhar o vencimento dessas doses, desse reforço dessas vacinas, né? Considerando também que, né, a empresa também tem que garantir que essa vacina seja realizada de forma adequada. Então, eu tenho um funcionário, ele se vacinou, tomou a primeira dose, depois não tomou mais. Então, assim, como que a empresa pode fazer, né? Que ferramenta que ela pode utilizar para ter essa gestão e fazer esse acompanhamento efetivo? Tem alguns pontos, né, em alguns processos, a identificação, né, a informação passa pelo RH, por exemplo. Então, muitas vezes, né, os funcionários, as pessoas recebem, né, essa declaração ou comparecimento, justificativa de alguma ausência, direto no departamento pessoal, direto no RH, às vezes nem passa pela área de saúde e segurança. A suspeita do Covid já afasta, né? Como que as empresas conseguem monitorar as queixas, os sintomas relatados pelos funcionários para que não evoluam, né, para o Covid? Como que eu consigo fazer o controle do meu prontuário assistencial e ocupacional, né? Sempre tem né, esse cenário. Então, você tem todo um contexto ocupacional, mas também tem um assistencial, né? Às vezes não tem relação direta né, com a parte laboral, mas você consegue identificar, ou pelas queixas, enfim, durante um atendimento assistencial. Então, como que você consegue unificar essas informações? Existe muita dificuldade, né, de relacionar absenteísmo com CID, né, que identifique motivos e quais são as vacinas que foram aplicadas, né, para poder identificar o seu cenário, né, o seu público, como administrar os grupos de risco ou os grupos prioritários para vacinação. Então, hoje as empresas né, têm informações relacionadas com a parte de cadastro mesmo, né, das pessoas, data de nascimento, idade, sexo, enfim. Ele tem essas informações e muitas vezes ele não tem uma ferramenta para conseguir agrupar, né, poder direcionar as suas ações de prevenção. Como que as empresas conseguem observar esses cenários, né, de adaptação e de cumprimento das medidas de controle preventivos? Uma coisa, né, que a gente percebe, as empresas se preocupam em criar protocolos, né, de saúde, enfim, com todo o cuidado, né, muitas vezes, e como é que ele faz para monitorar se isso está sendo cumprido, né? Então, a gente entende, né, que a partir desses problemas identificados, dessas dificuldades identificadas, a gente se propõe, né, e oferta, né, ao mercado, às empresas, uma solução com alguns benefícios, né, que a gente entende que vem a sanar todas essas questões.
Então, a partir, né, dessa solução do nexo controle, né, de preventivo de saúde e vacinação, que o médico do trabalho ele consegue acompanhar a saúde do funcionário, né? Então ele consegue através do prontuário, através dos alertas e e-mails. Nós temos dentro dessa solução também um app que é acessado diretamente pelo funcionário, pelo profissional, e através desse app, né, ele respondendo esse questionário, as informações são integradas automaticamente ao prontuário médico do funcionário, né, de forma online. Nós temos, né, a gestão, né, é possível fazer a gestão epidemiológica através dos dashboards, né, disponíveis no sistema. Esses dashboards, eles permitem, né, em tempo de implantação que seja atualizado, né, ou configurado pelo próprio usuário. Então, temos, né, esse facilitador, então não se depende totalmente de uma área de TI, enfim, então essas definições são feitas, né, em tempo de projeto pelos próprios usuários e gestores. A nossa ferramenta, né, contribui para a gestão de sinistralidade do convênio médico, entendemos, né, que existe uma diminuição dos riscos à saúde, especialmente quando do retorno do isolamento, uma vez que esse contato, né, que é feito entre a área de saúde e o seu funcionário, ele pode ser feito de forma remota, né, através do app, ou, né, da utilização da nossa ferramenta de forma responsiva, né, permite acompanhar o plano vacinal dos funcionários e fazer o controle das doses e reforços, né, então a ferramenta tem toda o atendimento a esse controle, assim como controlar os grupos de risco ou prioritários através, né, da ferramenta da funcionalidade de controle preventivo de saúde. Então, esses são os principais benefícios, né, dessas nossas soluções. Um outro foco também, né, uma outra frente, seria a questão de prevenção de riscos, né, então, talvez um pouco mais direcionada à área de segurança, mas como não, né, aplicável também à área de saúde. Então, quais são os problemas que também são, né, que a gente consegue identificar e que chegam muito na Nexo, né, através dos contatos que a gente tem, enfim, com toda a nossa cartela de clientes, e né, até através dos eventos, enfim, né, dos questionamentos que nós recebemos. Como que as áreas, né, com a área de segurança ou de saúde, como é que consegue se inspecionar e monitorar esses ambientes de trabalho, as pessoas, os comportamentos, né, a fim de evitar esses acidentes e outras consequências. Como que o usuário ele consegue monitorar essas não conformidades e as ações que são necessárias, né, para evitar esses acidentes ou essas ocorrências. Como identificar e recomendar e monitorar a entrega e utilização de equipamentos de proteção coletivas e individuais. Como controlar se os funcionários ou pessoas estão capacitados para a realização das suas atividades laborais. E no geral, né, como é que, em cima de tantas necessidades, né, de tantas ações, como que a área, né, como os departamentos, enfim, conseguem ter conhecimento, né, e monitorar e resolver essas pendências, né, geradas por essa demanda, né. Então, em cima dessa necessidade, né, desses problemas que, em geral, né, acontecem entre as áreas de saúde e segurança, a gente tem como solução, né, o Nexo Prevenção de Riscos. Através dessa solução, desse software, é possível o gerenciamento desses riscos ocupacionais, desses fatores. Dispomos de algumas funcionalidades com esse objetivo, né, de fazer todo esse controle, de ter todo esse controle prévio, né, das informações. Então, nós contamos com módulo de inspeções, controle de ocorrência, segurança comportamental, controle de não conformidades, plano de ação, EPI e EPC, controle de treinamentos e análise preliminar de riscos. O Cleiton vai estar apresentando, né, assim que eu finalizar, a gente vai estar também, né, nós estaremos fazendo uma apresentação da nossa solução para vocês entenderem, né, e ter uma visão clara, né, de como a ferramenta se comporta. Através dessa gestão, por exemplo, de não conformidades, né, é possível gerenciar as auditorias internas, externas e fiscalizações, relacionar, né, as não conformidades
com casos de reincidência, classificar essas não conformidades, atribuir os requisitos legais, né, e normas que estarão sendo atendidas, que precisam ser atendidas, criar as ações imediatas, identificar as causas raiz, né, sobre esses pontos identificados. Temos também, né, o gerenciamento dos planos de ação das empresas de forma integrada. Então, são definidos, né, os tipos de ação, essas ações podem ser priorizadas, é possível fazer o monitoramento dessas ações, desses responsáveis, e os status desse plano de ação. Então, como eu falei anteriormente, a dificuldade está em identificar todas as pendências. Então, uma vez que você tem dentro de uma solução, né, do software, uma visão que te identifique, as suas pendências são essas, as pessoas responsáveis são essas, e o seu panorama atual é esse, né, através de uma visão de dashboard clara, personalizável, configurável, é bem mais, não vou falar que é tranquilo, né, porque são muitas ações realmente, mas né, é possível os usuários e as áreas terem pelo menos acesso à informação e consiga ter essa visão, né, de tudo que está acontecendo e ter essa atuação preventiva que é o objetivo, né, para que não se gere um acidente, para que não tenha maiores consequências. Esse aqui é só um resumo. Agora eu passo a palavra para o Cleiton, ele vai fazer a apresentação do nosso software, né, dessas duas gestões que eu comentei. Fique à vontade, Cleiton. Obrigada, Ângela, mais uma vez pela Obrigada, oportunidade. Fernanda. Ótimo, muito obrigada. Vamos lá, Cleiton, agora é contigo. Vamos lá. Um ótimo dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por gentileza, informem se vocês já visualizam. Por enquanto, agora sim. Ok. Perfeito. Deixa eu só minimizar aqui para não... Obrigado, bom dia. Boa semana. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Só mostrar um pouquinho dessa questão prática que a Fernanda comentou, né? Que o Ricardo também fez uma explanação inicial. Começando pela parte, né, preventiva de saúde, tá? O que eu estou mostrando aqui, né? Estou fazendo um espelhamento referente como se fosse a utilização via celular. Então, isso seria um aplicativo onde o próprio colaborador poderia fazer uma autoavaliação de sua condição de saúde. No exemplo que eu vou mostrar, se trata de uma questão preventiva quanto ao COVID. Vou mostrar que essa ferramenta também será altamente, né, abrangente em demais situações, né, não necessariamente um controle voltado ao COVID, perfeito? Via celular, ou seja, via aplicativo, qualquer colaborador, né, pode fazer uma autoavaliação de sua condição física, de sua condição, né, de saúde, e principalmente também, né, por que não, de maneira terceirizada, a equipe de enfermagem de uma instituição pode, obviamente, aplicar esse tipo de questionário, que é respondido em 1 minuto, aproximadamente, aos colaboradores da empresa na estrutura direta e também, por que não, aos terceirizados, né? As pessoas que muitas vezes não fazem parte do corpo direto de colaboradores, mas adentram a estrutura organizacional, né, para a prestação de serviço. Então, veja, propositalmente eu vou responder de uma maneira, né, na pior das situações. Em relação ao seu estado de saúde, né, você tem conseguido fazer suas atividades do dia a dia? Vou dizer que não consigo realizar minhas atividades. Se tive temperatura acima de 37,8, vou dizer que sim. Se eu tive contato com algum caso, né, suspeito com COVID, também respondendo que sim. Se eu já tomei algum tipo de vacina, vou dizer que sim. E aqui ele pergunta, né, quantas doses da vacina já foi tomada. Eu vou responder que tomei apenas a primeira dose. Observe que é possível, né? O próprio colaborador pode selecionar o comprovante da vacinação e subir esse comprovante na plataforma. Isso chega em tempo real, né? A equipe de enfermagem, a parte do ambulatório da empresa. Ele pergunta que tipo de vacina, né? Eu recebi. Se eu tive algum tipo de sintoma, e, obviamente, se eu tomei, né, algum tipo de
medicamento. Quando eu reporto aqui o último questionamento sobre algum tipo dessas doenças, envio, ele me dá um retorno, né? De acordo com as respostas que propositalmente eu escolhi, aqui me poderia apresentar uma tarja em verde, ou seja, está tudo bem. Neste caso, né, me trouxe uma resposta, me trouxe uma tarja em vermelha e algumas orientações que são personalizáveis. Por exemplo, baseado em suas respostas, você apresenta critérios do grupo de risco ou apresenta sintomas, né, de atenção relacionados ao COVID. Procure o ambulatório médico da sua empresa. As orientações podem ser personalizadas. Na prática, o que acontece neste momento é a equipe do ambulatório, tanto a equipe de enfermagem, a equipe médica, recebe instantaneamente um dos inúmeros disparos de alertas que a ferramenta proporciona. Ele vai comunicar instantaneamente um relato de suspeito de COVID, né, ou voltado à questão do grupo de risco, nesse caso foi o Bruno Alves, tá, como exemplo. O médico instantaneamente, através do controle preventivo, consegue visualizar exatamente as respostas apontadas via aplicativo pelo colaborador, e naquele momento sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Então, selecionei o Bruno Alves, o médico visualizando exatamente o que ele respondeu em cada item, pode, naquele instante, já startar um acompanhamento. Então, ele observa as respostas, traça um acompanhamento, ou seja, já determina aqui o início de um plano de ação, né? Seja voltado a uma questão de encaminhamento para a realização de um exame, seja um isolamento familiar, e aí por diante. Ali ele estabelece prazo, né, prioridade, e aquela ação inicialmente já ocorre através de disparo de alerta de e-mail também. Se houver algum tipo de comprovação, algum tipo, né, de documental, de exames, vacinas, etc., tudo isso sobe, como eu mostrei, na plataforma automaticamente. Esse controle preventivo de saúde, como dito, não é exclusivo para uma gestão de COVID. Eu posso criar qualquer tipo de programa preventivo, voltado a controle de obesidade, hipertensão, patologias crônicas, né, como diabetes e aí por diante. E para cada uma delas, né, você tem aí, obviamente, um controle, né, de quais pessoas se encaixariam dentro de cada controle preventivo. Você pode automatizar o encaixe das pessoas dentro de cada grupo. O que significa isso? Vou tratar de um outro assunto agora, vou pegar a questão da obesidade, né? Já vimos a questão do COVID, vamos pegar um outro grupo, né, de controle preventivo. Quando eu crio esse grupo, eu determino, primeiramente, quais as especialidades médicas e correlatas, né, que têm a referência com a questão do grupo a ser controlado, determino os parâmetros de acompanhamento que farão com que aqueles itens sejam avaliados para um encaixe, né, dentro da condição de enquadramento que será determinada. Então, eu estabeleço exatamente os critérios médicos que farão com que uma pessoa faça parte de um controle de obesidade. E, com isso, a plataforma passa automaticamente a identificar quem são esses candidatos, propiciando aqui a equipe médica, né, e a equipe de enfermagem, saber exatamente que pessoas no meu corpo, né, direto, e por que não, se eu precisar estender esse controle para gestão terceirizada, é possível. Eu sei exatamente quem são as pessoas que se encaixaram nos critérios de parâmetro que eu estabeleci. Num primeiro momento, essa pessoa não tem ainda esse conhecimento de que foi encaixada, né, num controle preventivo ali, voltado à obesidade. Eu posso enviar esse convite automaticamente a todas elas, disparando esse convite e aguardando, né, que ela me retorne, aceitando ou não esse convite. Se ela aceitar, obviamente ela será inclusa nesse programa e, a partir de então, começarei a ter diversos controles nesse grupo especial de pessoas aí, perfeito? Então, o objetivo desse controle preventivo é possibilitar a criação de qualquer questão preventiva em qualquer grupo de pessoas, perfeito? Para fechar esse ponto, né, de gestão preventiva, aí, de controle preventivo de saúde, um ponto extremamente relevante é a questão, né, da vacinação. Obviamente, eu vou controlar os motivos, né, pelos quais as pessoas estão sendo vacinadas,
quais vacinas eu gostaria de controlar dentro da minha corporação. Obviamente, né, posso estender a qualquer tipo de vacina, não fico adstrito, claro, à questão do Covid. Para cada vacina, defino se existe dose única, se existe um reforço, e a cada quanto tempo esse reforço vai acontecer, e por que desse controle em relação ao reforço. Eu vou controlar as recomendações, as contraindicações, mas principalmente haverá um reforço a cada X tempo, e a própria ferramenta Nexo disparará o alerta, comunicando a equipe de enfermagem, comunicando a própria pessoa que eu vou determinar que deve receber aquela vacina daqui a X tempo. Obviamente, aquilo é vinculado a um esquema de tratamento e, obviamente, a patologia, né, associada a cada tipo de vacina. Com isso, dentro do meu fluxo de recomendação, é totalmente possível, né, determinar qual a recomendação, ou seja, quem são as pessoas que deveriam receber aquela vacina. Então, ele me traz, primeiramente, quais os lotes que eu tenho daquela vacina, para efeito de controle de vencimento, ou seja, de utilização de um lote que vai vencer primeiro, evitando aí, né, o vencimento de qualquer vacina, e, é claro, tendo exatamente quais são as pessoas, ou seja, quais os grupos de pessoas que devem receber aquela vacina. Então, eu tenho aí, a partir de então, tenho a gestão de quem deve receber, quem já tomou, já recebeu a vacina, primeira dose, dose de reforço sequencial, e principalmente quem está com pendência de receber essa vacina. Tá? Em se tratando da parte preventiva de riscos, né, aqui seria a parte preventiva de saúde, então, em se tratando da parte preventiva de riscos, nós temos algumas ferramentas, né, de gestão que vão aí antecipar para evitar que problemas aconteçam no âmbito, principalmente, da engenharia de segurança do trabalho e da medicina ocupacional. Dentre essas ferramentas, um dos pontos principais é a questão da gestão de inspeções, né, do controle de inspeções. Eu tenho a possibilidade de criar qualquer tipo de inspeção, seja ela com a natureza, né, que eu determinar. A partir do momento que eu determino uma inspeção, é exatamente o nome que vai me aparecer em tela, é o nome que eu criei, né, para essa inspeção. Eu posso selecionar diversos assuntos, eu posso separar a minha inspeção em assuntos, dentro de cada assunto, terei diversos itens e possibilidades de resposta. Nesse caso, como exemplo, trata-se de uma inspeção de cabos, né, para trabalho em altura. Eu posso criar inspeções para qualquer natureza, tá? Isso terá resposta objetiva, resposta subjetiva, observações, e, obviamente, tudo isso se tornará indicativo. Eu posso ter pesos nas respostas e, obviamente, a somatória desses pesos e uma tratativa automática em relação ao encaixe através de um parecer, através de um nível, de um grau de risco, de uma aceitabilidade ou não. Através do que eu encontro nessa inspeção, lembrando que se trata de uma plataforma 100% web mobile responsiva. Ou seja, tudo que eu faço aqui, eu posso fazer através do meu smartphone, através de um tablet ou qualquer outro dispositivo móvel, tá? Isso tendo aí o lançamento em tempo real. Então, no momento que eu estou em campo, fazendo uma inspeção, eu já starto um acompanhamento, determino ali, obviamente, uma responsabilidade para uma ação, um prazo, né? Um responsável que vai cuidar dessa ação, e aqui também sairá um disparo de alerta, comunicando, né, antecipadamente o vencimento e o controle daquela ação. Da mesma forma, posso subir imagens através daquilo que estou encontrando em campo. É uma inspeção de cabos, né, trabalho em altura, obviamente ali está a imagem voltada ao trabalho em altura. Perfeito? Em relação ao controle de ocorrências, né, uma das ferramentas também muito usuais aí nesse gerenciamento preventivo de riscos. Quando a gente fala de ocorrências, não necessariamente estou falando de um acidente de trabalho. Posso gerir aqui incidentes, quase acidentes, acidente exclusivamente com danos materiais ou qualquer outra situação. E esse processo também pode se dividir em dois fatores. Eu posso ter gestores de áreas, não necessariamente a equipe do SESMIT, que fará o que a gente chama de aviso de ocorrência. Ele ainda não é uma ocorrência tecnicamente classificada.
a partir de um aviso, temos aí o disparo, né, de alerta, comunicando à Engenharia de Segurança do Trabalho de que houve um aviso de ocorrência disparado. Quando aquilo chega, né, através de um número de ocorrência, eu tomo conhecimento da ocorrência, sei exatamente o que está acontecendo naquele ambiente, onde um gestor fez esse reporte, ele pode anexar, né, evidências referente ao que ele está relatando, e isso vai ter um histórico de acompanhamento. Se eu entender que o relato realizado, né, deve ser aprovado, deve ser reprovado, deve ser transformado este aviso em uma ocorrência efetivamente aí classificada tecnicamente pela equipe do SESMIT. E a partir daqui também posso startar já o meu plano de ação. Dentro do fluxo de ocorrência, aí sim startado por alguém da equipe do SESMIT, normalmente, tenho aí, né, a sua classificação técnica em ser ou não um acidente, tem o seu diagnóstico, se for um acidente, havendo aí lesões, eu terei, obviamente, a parte do ambulatório, já relacionando simultaneamente o diagnóstico, enquanto a engenharia de segurança está realizando o procedimento de investigação do acidente, análise, né, dentro da metodologia escolhida, Ishikawa, causa e efeito, uma utilização da metodologia dos porquês, tudo isso pode ser definido dentro da plataforma, e, ao final, havendo nexo de causalidade para um caso de acidente, né, teremos aí imagens do acidentado, imagens do local do acidente, posso startar também o meu plano de ação, e, é claro, sendo o caso de CAT, ou seja, tendo uma caracterização como acidente de trabalho, a própria CAT é gerada pela plataforma, onde esta CAT, esta ocorrência que originou efetivamente a geração desta CAT, temos a possibilidade automática de gerar este evento dentro do fluxo do e-social, ou seja, esta ocorrência, caracterizada como caso de CAT, será levada automaticamente à estrutura de um dos eventos de saúde e segurança do trabalho quanto ao e-social, ok? Então, a CAT é gerada pela plataforma, caracterizado, né, conclusa como efetivamente um acidente de trabalho, e a parte do e-social é alimentado automaticamente, ou seja, ele capta o evento para o e-social da comunicação de acidente de trabalho, para que a própria plataforma faça o envio deste evento e o processamento do protocolo de retorno dos órgãos governamentais. Temos também, né, uma plataforma para gerenciamento da segurança comportamental, onde cada um dessas observações, desses desvios, podem ser caracterizados aqui na plataforma. Cada desvio, você pode personalizar a sua observação, a sua segurança comportamental. Ela é totalmente personalizável, onde você recebe os relatos, define quem são os observadores, que você vai dar acesso, né, a esses relatos. Ele preenche automaticamente a questão dos desvios, e você tem a contabilização disso, obviamente, através de indicadores e dashboards na plataforma, tá? Lembrando que cada observação relatada também é passível, né, de uma anexação em qualquer tipo de extensão, em relação a questões documentais comprobatórias, perfeito? Todo o controle de não conformidades também é gerido pela plataforma, ou seja, essas não conformidades serão relatadas, né? E para cada não conformidade, nós teremos, obviamente, um vínculo do porquê aquela não conformidade está sendo reportada. Se eu tenho uma não conformidade, essa não conformidade existe justamente porque houve ali um desvio baseado em uma norma, baseado em um determinado requisito. Eu associo isso dentro de campos de estrutura organizacional, que são automatizados através da folha de pagamento, ou seja, eu tenho aqui na estrutura do Nexo uma integração com a folha de pagamento, e eu sei exatamente a posição de cada colaborador dentro da combinação de todos os campos estruturais. Da mesma forma, tenho a possibilidade, né, de ter aí evidências, né, voltado a essa não conformidade, posso estabelecer ação imediata para a tratativa e, obviamente, fazer análise de causa raiz, ok?
Um outro ponto, né, extremamente importante, todo controle de planos de ação, ele acontece dentro da plataforma, ou seja, eu posso vincular um plano de ação a uma determinada ocorrência, eu posso vincular um plano de ação a uma não conformidade, eu posso criar um plano de ação, ou seja, para qualquer processo dentro da plataforma. Nesse caso, como exemplo aqui para vocês, criei um plano de ação voltado a uma CIPA, uma gestão de CIPA 2021, onde dentro desse plano de ação eu estabeleci quais as ações que eu devo realizar. Dentro de cada ação eu estabeleço prazos responsáveis, né, para que eu possa acompanhar aquilo que já foi ou não iniciado, aquilo que está em atraso, aquilo que já está concluso, né, e todas essas ações, obviamente, eu tenho um acompanhamento deste prazo irresponsável, onde a própria ferramenta vai disparar alerta cobrando esta pessoa. Você programa quanto tempo antes deve ser disparado, e quem vai receber esse tipo de cobrança baseado nesta ação. A partir daí, você tem avaliação de eficácia, toda a parte também, né, comprobatória documental pode subir à plataforma. Se o responsável entender que não consegue cumprir o prazo, ele pode pedir postergação para quem determinou aquele plano, para quem determinou a ação. A partir do momento que ele pede isso via plataforma, essa postergação, você aprova ou não de maneira justificada. E, obviamente, acompanha todos os pedidos de postergação, e aí você tem um evolutivo, quantas vezes ele está pedindo, por exemplo, postergação em cada uma das ações propostas para que ele realizasse. No âmbito dos equipamentos de proteção individual, gerenciamos também, né, todo o fluxo desses equipamentos. Para cada equipamento, podemos ter, obviamente, um controle de imagens, um controle de vencimento em termos de substituição, que será disparado alerta para comunicar também a necessidade, né, da substituição deste equipamento a quem foi entregue. Esse alerta eu defino quem vai receber, se o próprio usuário da bota, o seu gestor, quem controla isso, né, na área de engenharia de segurança. Equipamentos que eu não substituo, mas tenho ali um ensaio a realizar a cada X tempo, também haverá um disparo de alerta. E uma coisa aqui muito importante, eu automatizo exatamente quais equipamentos estão vinculados a cada agente nocivo, a grupo homogêneo de exposição ou qualquer dos campos estruturais de folha de pagamento. Isso me propicia uma automatização na entrega desse equipamento, uma vez que a própria plataforma, não havendo aqui a necessidade de que seja uma pessoa técnica da área de engenharia de segurança a realizar esse processo. Ou seja, eu posso passar essa atividade para qualquer colaborador. A própria ferramenta permite, né, que sejam aí trazidos todos os equipamentos recomendados, né, todos os equipamentos vinculados a uma recomendação que eu, engenharia de segurança, estabeleci dentro dos critérios que este colaborador se encaixa. Havendo uma entrega excepcional, eles disparam um alerta e geram uma pendência de autorização para que alguém autorize aquela entrega excepcional por um prazo discrepante ou por uma tentativa de entrega de um EPI que não condiz com aquilo que está recomendado a ele. Posso entregar o EPI eletronicamente através da biometria, através de senha e, obviamente, também podendo ter o próprio recibo físico armazenado na nossa estrutura de gerenciamento eletrônico de documento, né, do GED, tendo isso também assinado eletronicamente pelo próprio colaborador. Ok? Dois últimos pontos aqui para finalizar. Gerenciamos todo e qualquer tipo de treinamento, né, ou seja, tenho aqui a parte preventiva dos treinamentos de segurança do trabalho e medicina ocupacional. Para cada tipo de treinamento, tenho uma recomendação do meu público-alvo, ou seja, quem é que deve realizar aquele treinamento, e principalmente a cada quanto tempo deve realizar, e aqui sairá também um disparo de alerta comunicando a necessidade de reciclagem, né, de renovação desse treinamento. Acompanho qualquer tipo de treinamento específico em termos de inscrição, acompanho, obviamente, todo o fluxo dos treinamentos que já foram aplicadas aí as avaliações de eficácia, quais estão vencidos, quais estão próximos do vencimento, né? Quais já foram avaliados e aí por diante, tá? Então, tenho todo esse fluxo. E
obviamente, posso controlar também toda a parte de análise preliminar de risco. Essa análise preliminar de risco, inclusive, fará, obviamente, a composição ao próprio documento, muito em breve, né, será substituído o PPRA pelo PGR, então ela também será uma das plataformas de análise de definição de metodologia, se você vai utilizar a ABS 8800, se você vai utilizar outras metodologias. Então, para cada análise, obviamente, você define quais os seus critérios de avaliação em termos de impacto, severidade e probabilidade, e, obviamente, o seu cenário em termos de aceitabilidade é gerado automaticamente, onde você propõe quais as recomendações dentro de cada situação encontrada. Para qualquer dos processos, pessoal, que eu estou mostrando aqui, existe uma ferramenta interna no Nexo da possibilidade de criação de todo e qualquer tipo de dashboard. Ou seja, os dashboards não serão exclusivamente para esses itens, são meros exemplos. Você pode criar esses dashboards voltados a qualquer conceito, a qualquer área de atuação, a qualquer módulo da ferramenta Nexo. Todos os indicadores são 100% personalizáveis. Eu defino que tipo de gráfico vou utilizar, que tipo de informação eu gostaria de apresentar. Nesse caso, estou acompanhando família de CID por setor. Eu não quero todas as patologias, eu quero somente casos de COVID, um acompanhamento anual, um acompanhamento mensal, onde estão os casos de COVID distribuídos dentro das minhas áreas setoriais. Ou seja, eu posso utilizar uma ferramenta interna do Nexo, sem a necessidade de qualquer exportação de dados, para trabalhar com essa parte gráfica externa ao Nexo. Posso usar isso para todo e qualquer tipo de controle. No exemplo, né, da vacinação, só para a gente fechar aqui, eu consigo montar qualquer tipo de dashboard, possibilitando aqui acompanhar para todas as vacinas, para uma vacina especificamente, do meu quadro de funcionários, quantas pessoas eu tenho de maneira atualizada da folha, quantos já foram vacinados, percentuais de vacinação, que tipo de vacina tomaram, né? Posso separar por um tipo de vacina e acompanhar exatamente quem está pendente de vacinação, quem já recebeu a primeira dose. Posso separar quem recebeu a primeira e quem já tomou a segunda dose, quem não recebeu nenhuma dose. Então, tudo isso eu posso moldar. Não há limites em termos de personalização voltado à criação desses dashboards indicadores aqui na plataforma. Ok? Pessoal, agradeço a todos, né? Seria isso que nós mostraríamos aí por hoje. Muito Passo obrigada. a palavra. Obrigada, Cleiton. Para a Ângela novamente. Obrigada. Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu tenho duas perguntas que me fizeram por aqui pelo WhatsApp. Fernanda e Ricardo ou Cleiton, vocês poderiam responder? Por favor. Claro. Então, uma é, existe alguma integração com o sistema de folha ou RH? Sim. A Nexo, ela possui, né, integração certificada com o sistema SAP SuccessFactors e também com o SAP HCM. Então, as organizações, né, as empresas que tiverem, né, sistema de folha de RH com essas soluções, a gente tem a integração certificada, inclusive nós fomos recertificados agora, né, recentemente. Temos também integração, né, com soluções da Oracle, com os principais sistemas de folha de pagamento, né, de recursos humanos. Nós temos essa plataforma, essa arquitetura de integração já desenvolvida. Maravilha. Outra pergunta é uma pessoa me perguntando se é possível adquirir o sistema de forma modular, ou se ele é um sistema que deve ser comprado integralmente com todas as soluções. Então, como o Ricardo colocou, né, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o Nexo EHS, ele contempla todas essas funcionalidades, todas essas gestões, mas é possível, né, como a gente apresentou há pouco, a aquisição, enfim, né, ter a solução modular. Então, nós temos, né, hoje a gente apresentou duas gestões, então a gente tem um controle preventivo de saúde e vacinação e o Nexo Prevenção de Riscos, né, são soluções já modulares, né, então a gente
gente prevê dentro de cada um desses pacotes, né, as principais funcionalidades para atender ao mercado com esse foco, mas é possível, né, eu posso adquirir, o cliente pode adquirir uma solução, Nexo controle preventivo, né, de saúde e vacinação, e depois migrar para um Nexo EHS, por exemplo. É totalmente possível, não é necessário nenhum tipo de migração, não tem nenhum trabalho de base de dados, ele continua sendo integrado com todas as demais funcionalidades. Perfeito. E também me perguntaram a respeito da postergação da legislação. Você pode falar rapidinho? Então, a gente, na verdade, a gente... Fernanda, são várias, né? São várias. Na verdade, o que a gente tem, né? A gente teve uma portaria, para você ter noção, Angela, a gente teve o noticiamento de uma portaria do Ministério da Economia que dispõe sobre o cadastramento da CAT exclusivo por meio eletrônico através do e-social. Então, reforça a questão do e-social entrando, para empresas do Grupo 1, entrando a partir de junho desse ano. Aí depois a gente teve, houve acho que foi até antes, né, Ricardo, acho que teve a reunião, né, do grupo confederativo, né, que junto ao governo, solicitando alteração, modificação do cronograma, né, para esses atendimentos legais. Na verdade, de um lado a gente tem a portaria reforçando a entrada efetiva do e-social, pelo menos para o evento 2210, né, que é o evento da CAT, da comunicação do acidente de trabalho para junho, e existe uma solicitação das empresas, né, que fazem parte desse grupo confederativo para postergação do envio, da prestação dos eventos do 2240, né, que se refere aos fatores de risco e mostra aí toda essa evolução, essa informação das empresas. Mas tudo nos leva a crer que sim, a gente vai ter uma confirmação, né, pelo menos do envio do evento de acidente, né, do 2210, por conta dessa portaria. Os demais eventos existem, né, estão existindo essas solicitações de postergação, enfim, flexibilização que eles comentam, né? Os prazos, né? Flexibilização do cronograma, exato. Perfeito, tá ótimo. Bom, da nossa parte, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, Pedro, não sei se chegou alguma pergunta direto para você. Acho que o Pedro... Não, ele mandou aqui no direct. Não chegou nenhuma pergunta. Então, da nossa parte, gostaria de agradecer vocês, equipe Nexo, né? Foram ótimas. Muito obrigada pela participação. Agradeço a todos que estiveram presentes também. E gostaria de lembrar que essa semana... Obrigada, Angela. Imagina, eu que agradeço. E essa semana nós estamos encerrando a nossa semana de ofertas, né? O link está aqui no chat. Quem tiver interesse em conhecer nossas ofertas junto aos nossos parceiros, vai até sexta-feira. E no mais, muito obrigada para todos vocês, obrigada pela participação e até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Até mais. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Tchau.